Muito obrigada, Ingrid Jansson, que já está aqui conosco. Muito obrigada por você estar aqui. Quem for entrando, vai dando boa noite, por favor, para que eu saiba que você está aqui. No nosso workshop ao vivo hoje. Nosso último evento gratuito da série TDAH, tá, gente? Na sequência, eu vou estar compartilhando um pouco com vocês a respeito de alguns eventos que eu vou estar promovendo, que seja do interesse de todos, né? Caso você tenha realmente o interesse, você vai poder conhecer outros eventos que eu ofereço, que eu ministro, são eventos voltados também realmente para a questão do TDAH. Eu já vou deixar, inclusive, ele aberto aqui para vocês, para que vocês possam também conhecer que eventos são esses, né? São esses que eu vou estar ministrando para vocês na sequência, tá? Mas, enquanto isso, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Tudo bem? Estão visualizando? Ok. Muitíssimo obrigada pelo feedback de vocês. Bom, nosso assunto hoje é o workshop TDAH na fase adulta. Quem participou do podcast que eu fiz com a mestre Thelma Bezerra, nós fizemos uma live, na verdade, né, a respeito do TDAH na fase infantil. Foi uma maratona de 2 dias, né, onde a gente falou de sintomas, falamos de características, falamos de tratamento, intervenção, né? Como identificar, como descobrir, né? E foram 2 dias de maratona, porque a questão da infância, ela tem sintomas mais expressivos, podemos assim dizer, que se destacam no quesito TDAH, seja qual for o tipo do TDAH, né? Hoje nós vamos falar sobre a fase adulta. Por que fase adulta? Não é só na infância? Será que você pode perguntar assim, Poliana, será que não é só na infância que a gente detecta o TDAH? E caso não seja detectado, não tem condição de um adulto ter o TDAH? Aí é onde vocês se enganam. O TDAH, hoje, mais do que nunca, os casos de TDAH têm crescido bastante, a descoberta do TDAH na fase adulta, justamente por isso, pessoal, porque muitos pais, pelo desconhecimento do assunto, não procuraram ajuda profissional quando os seus filhos estavam ainda na fase escolar. E aí, pela falta do diagnóstico, essas crianças, muitas vezes, tiveram muitos prejuízos na sua questão escolar, né? Na questão familiar, social, afetiva, pela falta do diagnóstico, do tratamento adequado. Então, nós vamos entender hoje o que acontece com esses adultos que não são diagnosticados com TDAH, não foram diagnosticados na sua infância e que só descobriram agora na fase adulta. Será que ainda tem jeito, como diz ditado? Será que ainda conseguem fazer um tratamento adequado? Será que ainda podem recuperar o tempo perdido? Com certeza, sim. A resposta é sim, tá? Eu quero que você que está entrando aqui no nosso canal, não consigo visualizar muitas pessoas por enquanto, mas me dê uma boa noite para eu saber quem está presente, né? Eu sei que muita gente vai entrando depois, vai chegando do trabalho. Por enquanto, a gente vai conversando aqui e vai ser gravada, tá, pessoal? O nosso workshop hoje vai ficar à disposição no meu canal, vou fazer a edição necessária, e aí a gente vai estar publicando isso também para outras pessoas terem conhecimento. A ideia é conscientizar, despertar, fazer com que as pessoas elas entendam a importância de se estudar o assunto. Ah, eu não tenho TDAH e não tem ninguém na minha família. Tudo bem. Mas você pode se deparar com alguém, você pode se relacionar com uma pessoa que tem o transtorno, ou você pode conviver com essa pessoa no seu trabalho, no seu dia a dia na escola, ou na faculdade, e aí você pode se deparar com alguém que tem, você precisa ter essa compreensão até para saber lidar e entender alguns comportamentos que fazem parte da condição neurobiológica que essa pessoa tem. Lembrando que não é doença, e que também, por isso que não se fala em cura, se fala em controle, e ela é algo que a pessoa já nasce, tá? Vou seguir aqui meus slides para vocês acompanharem. Se alguém puder me dar um sinal que está tudo ok, eu agradeço. É o meu breve currículo, né? Que eu ainda não me apresentei. Sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, né? Educadora inclusiva, mentora psicopedagógica e ministro cursos na área da educação e especial da área da psicopedagogia, tá? Seguindo a sequência aqui dos meus slides. Vamos falar primeiro dos sintomas na fase adulta. Será que são os mesmos sintomas, Poliana, da fase infantil ou alguma alteração?
Sim, são os mesmos sintomas. Porém, na fase adulta, alguns sintomas que na infância são mais destacados ou explícitos, na fase adulta ela é mais retida, podemos assim dizer. E outros são diferentes que não acontecem na fase infantil. Então, eu vou destacar aqui para vocês, né, que sintomas seriam esses. Deixa eu voltar. Vamos lá. Dentre os sintomas, nós destacamos aqui a desatenção. A desatenção, a gente sabe que é um sintoma geral, né, que acontece também na infância, certo? E na fase adulta. Então, são pessoas que têm dificuldade, né, persistente em manter o foco em tarefas longas e monótonas. Então, uma tarefa, quando é enfadonha, como a gente fala, né? Quando é uma tarefa muito longa, as pessoas que são desatentas, elas não têm interesse. Então, elas têm aquela dificuldade de focar a sua mente nessas tarefas. Deixa eu só fechar aqui, que está um pouquinho precisando carregar. Certo? Só um momento. Vocês estão visualizando, né, pessoal? A minha tela está só entrando aqui que eu coloquei para carregar. Ele estava pedindo para carregar. Mas vamos lá. Tecnologia é assim mesmo. Vamos lá. Então, seguindo aqui, boa noite. Vamos seguir aqui. Na criança, na fase da infância, existe a desatenção, assim como na fase adulta. Não há diferença, certo? Outro sintoma que a gente encontra nessa fase também, que a gente destacou aqui para vocês. Inquietação interna. O que seria essa inquietação interna? É uma hiperatividade menos visível, mas que está presente como movimentação constante, aquela pessoa que não consegue ficar parado muito tempo, ou está mexendo as mãos, ou está mexendo os pés, ou algo perto, mexendo no cabelo, por exemplo. Eu gosto muito de mexer o cabelo, já é um hábito meu. Então, muitas pessoas que têm TDAH, ela tem esse hábito de estar mexendo em alguma coisa, ela tem a necessidade de segurar, de mexer um controle, de mexer o celular, de mexer, pegar na caneta, de estar com as mãos em constante movimento ou os pés. É outra característica na fase adulta. Outra característica que eu destaquei na fase adulta é a impulsividade. Em que sentido, Poliana? São decisões precipitadas, interrupções frequentes e tem reações emocionais internas. Quando, por exemplo, você esquece um documento que é importante você assinar para o chefe, você esquece um pagamento importante naquela data, às vezes paga com atraso até juros, assina um contrato em atraso porque perdeu prazo. Então, você se desespera, você não consegue controlar a sua reação de desespero por ter perdido o prazo. E aí você, às vezes, toma decisões precipitadas por causa disso, tá? Então, isso se chama impulsividade nas decisões, né? Em algumas situações importantes da sua vida que você precisa tomar. É aquela situação, como eu disse, você não pensa para agir, você age e pensa depois. Então, é mais ou menos isso que acontece com uma pessoa que é hiperativa, na verdade, impulsiva, porque nós aprendemos, né, na maratona, que existem 3 tipos de TDAHs. Vocês lembram? O desatento, o hiperativo impulsivo e o combinado. Então, aquele adulto que ele tem características da inquietação, que a gente chama hiperatividade, né? E da impulsividade, então ele pode também ter essas situações de decisões precipitadas na vida, pensar e agir sem pensar, como a gente fala, só pensar depois, certo? O que é ruim, né, gente? Porque acaba tendo um prejuízo social, às vezes são coisas importantes e há um arrependimento, aí vem a frustração por causa disso. Ele não errou porque ele quis, ele não esqueceu um boleto, ele não esqueceu um prazo porque ele quis. Foi a condição neurobiológica dele, certo? Os constantes esquecimentos frequentes, porque a sua mente, não é que sua mente não lembra, mas a mente de um TDAH é uma mente pensante constantemente. Então, se o foco dela, se ela não está focada naquilo que lhe interessa, ela está pensando em outras coisas. Às vezes você está falando um assunto com a pessoa, mas a pessoa está viajando, como diz o ditado, na maionese. Está pensando a anos-luz. Boa noite. Você que for chegando aqui no nosso Instagram, por favor, dê uma boa noite para a gente saber que você está presente, tá? Agradeça. Então, o que acontece? As pessoas que têm a desatenção com a hiperatividade, também impulsividade, né? Estou falando no caso específico da desatenção. É, ela viaja no seu mundo, né, da imaginação, porque a sua mente pensa tanto, ela pensa anos-luz. Eu costumo dizer que é igual o carro de Ayrton Senna. Então, a velocidade do pensamento de uma pessoa que tem o TDAH é velocidade de Ayrton Senna. Enquanto você está começando a pergunta, ela já interrompeu você, concluiu sua pergunta e já lhe deu a resposta. Geralmente é isso que acontece, pessoal. Então, é importante saber que a condição, uma pessoa que tem TDAH não é uma pessoa doente,
Não é uma pessoa que nasceu, é doido. Não, não tem nada a ver com isso. E não tem nada a ver com cognitivo, certo? É a forma de pensar que é diferente. Uma hora, essa banda aqui, que a gente chama o córtex frontal de banda, que até a doutora Ana Beatriz, que é uma best-seller na área, escreveu um livro, Mentes Inquietas, vou até mostrar aqui para vocês, que é um livro que eu recomendo a leitura. Ela fala muito da questão infantil, mas também fala da fase adulta, né? Então, ela dá muitas dicas importantes, eu recomendo a leitura desse livro, Mentes Inquietas, doutora Beatriz, Ana Beatriz Barbosa. E ela também tem TDAH, e a mulher é um best-seller, certo? Escreveu vários livros, e é médica, tá? Então, como ela diz, nosso cérebro, o cérebro de uma pessoa com TDAH, é como se fosse, você imagina uma banda de música. Uma hora, essa banda, o córtex frontal, que é essa região aqui do nosso pensamento, é o maestro dessa banda. Então, uma hora, essa banda vai tocar lentamente, mas vai ter hora que ela vai tocar apressadamente. Você não vai conseguir controlar, entendeu? Você não consegue controlar, certo? O seu nível de aceleramento, entendeu? Tem pessoas aqui que estão dizendo que estão tentando entrar e não está entrando, é porque tem que se inscrever no canal, gente. Por isso que vocês não vão conseguir entrar. Tem que se inscrever no canal para poder entrar, senão não entra. Estão querendo entrar e não estão conseguindo. Deixa eu só avisar aqui o pessoal para que eles possam se inscrever no canal para conseguir entrar, né? Pronto, já avisei, tá? Então é isso que acontece, pessoal. Se a pessoa, ela tem hora que o pensamento dela vai ser devagar, tem hora que vai ser lento, né? Tem hora que essa banda vai tocar assim, desordenada. Então, é uma coisa que a pessoa não vai conseguir controlar por si só. Não depende da pessoa, entendeu? É uma questão neurobiológica, como eu disse a vocês. É uma condição neurobiológica. Você já nasceu com essa disfunção neurobiológica falando, né? Neurobiologicamente falando, se é que existe essa palavra. Então, é isso que acontece. Um outro sintoma que eu destaquei aqui para vocês foi a questão também da desorganização. Esquecimentos frequentes e procrastinação recorrente. Pessoas que têm TDAH, elas têm um frequente esquecimento e, por causa desse esquecimento, acabam procrastinando. O que, eu quero dizer com isso a vocês? Acaba adiando compromissos importantes, acaba adiando metas que tem que ser batida nos prazos, perde prazos, mas é porque, infelizmente, os esquecimentos são frequentes na mente de um TDAH. Por isso que é importante a dopamina que não, na verdade, é desregulada, o ômega 3, a vitamina B12, que são vitaminas que ajudam, né, a questão da memória. Então, é importante procurar um endócrino ou um nutricionista para estar prescrevendo essas medicações para você, para que você possa estimular o seu cérebro a questão do esquecimento, né? Porque, infelizmente, a dopamina, ela é desregulada, ela é em baixo nível, né? E é totalmente desregulada. E aí, por causa disso, tem que haver reposições, tá? Sobre a dopamina, a gente vai ver na imersão, que eu vou estar promovendo para quem tiver interesse. São 4 dias de mergulho profundo no assunto do TDAH. Um drive recheado de material e também e-books que eu vou estar disponibilizando somente para quem se inscrever na imersão. São 4 dias. Aí, esse é pago, porque vocês vão receber materiais que são adquiridos, materiais caros, né? Até testes de algumas avaliações para profissionais da área, nós estamos incluindo no material. Então, já estou aqui fazendo uma prévia para vocês saberem que vai ser dia 26, 27, dia 1 e 2 de dezembro, a imersão sobre o Superando o TDAH. Para quem tiver interesse, vai me procurar no direct, na bio, já está lá o formulário de inscrição à disposição. E aí a gente vai falar de dopamina, de regulação emocional, do controle inibitório, que são coisas que fazem parte, né, da vida de uma pessoa com TDAH, que precisa realmente saber. E a gente vai aprender hoje algumas dicas, né, que eu já vou dar uma pinceladazinha para vocês, de algumas situações onde você que se tem um TDAH ou algum parente com TDAH, que você vai poder praticar, né? É muito treinamento, mas vai uma hora dar certo. Você vai conseguir praticar para que você possa, na sequência, estar melhorando sua condição de vida, né? E sua qualidade de vida, tá bom? Pessoal, eu estou preocupada porque algumas pessoas estão dizendo que não conseguem entrar. Gente,
Quem não, eu estou aqui com a Ingrid e o Jansen, tem algumas pessoas aqui que estão ao vivo. Quem não tiver conseguindo entrar, possivelmente, é porque eu estou falando aqui também no Instagram, né? Possivelmente são pessoas que não conseguiram entrar porque não se inscreveram, entendeu? Se alguém que tiver aqui, ó, uma pessoa que falou que encerrou, estamos ao vivo já. Por favor, quem não conseguiu se inscrever, estou mandando aqui no grupo, você vai e se inscreve no canal, certo? Para poder conseguir entrar, gente. Se você não se inscrever, você não vai entrar. Só um momento aqui para avisar. Pessoal do grupo, porque algumas pessoas fizeram suas inscrições. Quem se inscreveu recebeu no e-mail. Exatamente, Ingrid. Quem se inscreveu recebeu no e-mail. Quem se inscreveu também recebeu no grupo, que eu incluí aqui um grupo. Inclusive, Ingrid, faltou acho você, né? Que eu não lembro do seu nome, mas você, graças a Deus, está aqui. Então, quem se inscreveu no formulário de inscrição recebeu no e-mail, sim, certo? O acesso para hoje. E quem não se inscreveu não está conseguindo entrar porque tem que se inscrever. Olha, tem uma pessoa dizendo que não está conseguindo ver online. Jansen e Ingrid, vocês que estão me vendo aqui, vocês conseguiram ver online quando entraram? Eu estou com pessoas online. Ah, que bom. Agora a Rangel está vendo. Rangel, dá uma boa noite aí para mim, Rangel. Dá uma boa noite para eu saber que você está ao vivo. Gente, vocês estão muito tímidos. Eu quero mais pessoas me dando boa noite aqui. Tem pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, não nos deu boa noite ainda. Eu preciso. Ok, Rangel, boa noite. Isso aí, muito bem. Porque eu preciso ter certeza que as pessoas estão conseguindo entrar. As que não conseguiram entrar, pessoal, vou pedir até a Rangel para avisar aqui ao grupo. É porque vocês precisam se inscrever no canal para vocês conseguirem me visualizar ao vivo, certo? Se não se inscreverem, não tem condições de vocês visualizarem o meu ao vivo, porque vocês não estão inscritos no canal, entendeu? Essa é a ideia, se inscrever ao vivo, ok? Hoje eu não optei em fazer a transmissão. Ok, agradeço, Hans. Eu não coloquei, hoje eu não coloquei pelo Instagram, porque eu queria fazer uma experiência pelo YouTube, porque nós pretendemos fazer a nossa imersão no YouTube, né? Então, acho que vai ser viável, né, o YouTube, porque não tem limite de horário e a gente fica mais à vontade, tá bom? Hoje ainda nós vamos tentar falar aqui ao vivo. Se eu não conseguir chamá-lo ao vivo aqui no YouTube, eu vou chamá-lo aqui pela minha câmera, mas vocês vão ouvir a voz de uma pessoa que é adulta e que descobriu o TDAH, né? Tardiamente. Vocês vão ouvir a experiência dele. Ele está aqui conosco já, que é o Janson, né? Que já está aqui conosco, que vai falar um pouquinho da experiência dele como um adulto que descobriu o TDAH na fase adulta, tá? Então, gente, seguindo aqui os meus slides, para que vocês possam acompanhar ainda sobre os sintomas. Então, voltando à questão do esquecimento, é aquela pessoa que esquece a chave, esquece o celular, esquece a carteira. Eu vou contar uma experiência própria minha. Eu tinha uma rotina, né? Quando eu ia para um supermercado ou para uma praia, um shopping, já era como se fosse uma coisa já frequente. Eu perdi as contas de quantas vezes eu entrei no carro. Quando eu chego em casa, que eu procuro, eu só estou com uma chinela do pé direito e o pé esquerdo está sem a chinela. Eu procuro lá debaixo do meu banco e não acho. Quando eu volto para o local de onde meu carro estava estacionado, a chinela está lá. Então, é fração de segundos que acontece o esquecimento, né? Pessoas que não têm TDAH também esquecem, quanto mais quem tem, né? Então, é o esquecimento por um lapso de memória, ou por uma reação, uma pressa, você acaba esquecendo. Então, às vezes você está com óculos aqui, ó, na cabeça, procurando, cadê meu óculos, cadê meu óculos? Ou o óculos está aqui, ó, mas a sua mente se desliga por algum momento e você não sabe. A chave pendurada, às vezes, na roupa. Então, é por causa dos frequentes esquecimentos que acontecem com as pessoas com TDAH. Não é porque elas querem, tá, gente? É uma condição da mente dela, tá?
Então, seguindo a sequência, sobre o diagnóstico, para a gente acelerar aqui. Eu coloquei alguns destaques sobre o diagnóstico. É um desafio muito complexo, né? Diagnosticar um adulto com TDAH, por quê? Esse diagnóstico já era para ter ocorrido lá na infância, certo? Lá na infância, mas veio acontecer depois. Mas tudo bem. Já que veio acontecer tardiamente, é a hora de procurar o profissional. Então, existem sintomas das pessoas com TDAH que sobrepõem os sintomas do TDAH, como, por exemplo, a ansiedade e a depressão, dentre outros transtornos mentais. O TDAH nunca vem sozinho. Ele geralmente vem com alguma comorbidade. Pode ser uma ansiedade, pode ser um pânico, fora os sintomas que já são previstos. Mas não quer dizer que toda pessoa que tem TDAH vai ter pânico, toda pessoa que tem TDAH vai ter ansiedade, vai ter depressão, vai ter TOD, vai ter toque, vai ter autismo. Não, não existe uma regra, tá? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Às vezes a pessoa tem só o TDAH desatento, ou ela é só hiperativa impulsiva, e às vezes ela é o combinado. Às vezes ela tem uma ansiedade que ela deixa inquieta, e ela tem um TDAH desatento, que é o caso do nosso amigo aí que falou da outra vez, na nossa maratona. Então, cada caso é um caso, tá? Então, além desses sintomas que eu falei, ansiedade, depressão, que pode vir associada, tem estratégias compensatórias para as pessoas com TDAH na fase adulta. Muitos adultos desenvolvem mecanismos que marcam sua vida, né? Marcaram os sintomas do TDAH. A tal da autossabotagem. Eu acho que vocês já ouviram muito falar sobre autossabotagem, é muito usado nas técnicas de PNL. Gente, sobre a autossabotagem, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: muitas vezes você recebe alguns pejorativos na infância, desligado, irresponsável, distraído, né? Que faz com que você internalize aquilo e às vezes lhe cause uma baixa autoestima. E aí você se auto-sabota de tanto ouvir coisas negativas sobre você. Ah, você é muito desorganizado. Ah, ninguém pode confiar em você porque ninguém sabe se você vai lembrar. Não vou confiar em fulano, confiar em Beltrano, porque fulano não tem condições, ele vai esquecer. Você vai ouvindo aquelas coisas negativas ao seu respeito, e isso vai lhe causando uma baixa autoestima. E aí, por isso que às vezes desencadeia uma depressão, porque a baixa autoestima, ela é um fator também que contribui para a depressão, entendeu? Então, é muito importante conscientizar as pessoas que se você convive com alguém que tem TDAH, eu tenho experiências na própria família, você tem que, ao invés de discriminar, criticar e excluir essa pessoa, você tem que acolhê-la. Porque um TDAH que tem um acolhimento, primeiramente, já é 50% aí do tratamento, entendeu? E com isso, conscientizando a sociedade, os profissionais, seja na escola, seja no seu ambiente de trabalho, as pessoas tendo conhecimento disso. Isso que é importante usar, às vezes, o cordão girassol que ele identifique, para as pessoas saberem que ele tem alguma condição neuroatípica, neurodivergente, algo ele tem oculto que ninguém sabe o que é, que às vezes a pessoa tem vergonha e não quer se expor. Mas não é para ter vergonha, não. Vergonha é as deficiências que as pessoas têm de caráter. A desonestidade, né? Você não ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que planeja o mal com o outro, isso sim é vergonha. Agora, você tem uma condição neurobiológica que você não tem culpa de ter nascido assim. Aconteceu na sua gestação, na gestação da sua mãe, quando você ainda estava na barriga dela, você se envergonhar disso? Não. Muitos pais, eles têm resistência de aceitar que seus filhos tenham TDAH. Mas essa resistência não era para acontecer. Sabe por quê, pessoal? Porque a discriminação com pessoas com TDAH começa dentro de casa. Os rótulos, os pejorativos, as palavras que vão diminuindo a pessoa, fazendo ela ficar com a baixa autoestima. Isso é prejuízo para a sua vida social. Entendeu? Isso vai comprometer seu profissional, sua vida acadêmica e seus relacionamentos. Então, é preciso entender o assunto, conhecer por quem não sabe, aprofundar e você poder ser uma pessoa dessa família, familiar desse adulto com TDAH ou criança com TDAH, uma pessoa que acolhe, que entende e que vai ajudá-la ao invés de diminuí-la e rejeitá-la e discriminá-la. Vocês entendem a importância da gente ter noção do conhecimento do assunto?
Pode não ser ninguém da sua casa, pode ser um vizinho, pode ser um paciente, pode ser um aluno, pode ser um colega de trabalho. E às vezes você vai discriminá-lo ou agir de forma preconceituosa, sendo que é a condição neurobiológica dele, é a forma de pensar dele que é diferente. O fato dele ser diferente de você, a forma de pensar, não quer dizer que ele é menos que você, entendeu? Isso é o que importa, você entender que nós somos pessoas diferentes, cada um com suas dificuldades ou deficiências ou limitações. Em alguma área da nossa vida a gente tem alguma deficiência. Ninguém sabe todas as coisas, como diz Sócrates, só sei que nada sei. Ninguém sabe de tudo. Alguns sabem mais, outros sabem menos. Apesar disso, uma pessoa com TDAH é uma pessoa dotada de talentos, super criativa, são pessoas determinadas, são pessoas altruístas, são pessoas que realmente elas têm muitos atributos e muitas qualidades que a destacam de outras. É tipo uma compensação, entendeu? Então, são pessoas capazes, sim, totalmente capazes, tá? Então, continuando, gente, fiquem à vontade se quiserem fazer pergunta, que daqui a pouco eu vou ter um momento para responder. Em relação à avaliação clínica, a avaliação clínica tem que ser realizada por um psiquiatra ou um neuropsicólogo. Inicialmente, a gente procura ou psiquiatra, que vai encaminhar você a um neuropsicólogo. Pode ser um neurologista, ele encaminhando a um neuropsicólogo também pode, certo? E aí, essa avaliação é feita através de questionários e um rastreio protocolado com testes neuropsicológicos. Só pode aplicar os testes aquele profissional que tenha pós-graduação em neuropsicologia, né? Que pode ser um psiquiatra, que pode ser um psicólogo com essa pós-graduação, desde que ele tenha pós-graduação em neuropsicologia, tá? Porque são testes protocolados, rastreados, para se chegar à conclusão de que você tem um TDAH. Teste de concentração, de memória, é uma infinidade de testes. São 10 sessões para se chegar ao diagnóstico do TDAH. Tá bom? Seguindo aqui, gente, nossos slides sobre a história da infância. Veja bem, há uma confirmação de que os sintomas começam na infância. Então, é essencial esse diagnóstico preciso, se os pais tiverem conhecimento e puderem buscar o diagnóstico na infância, para que essa criança ela possa ter uma vida adulta mais equilibrada, né? Mas é também possível diagnosticar na fase adulta e buscar o tratamento para uma melhor qualidade de vida, tá? É isso que a ciência diz. E a ciência comprova, né? Então, seguindo aqui nossa sequência, gente. Quais são os impactos na vida social e profissional? Aqui é importante a gente destacar. No ambiente de trabalho, nos relacionamentos, no impacto emocional e nos estigmas sociais. Quais são os impactos na vida social e profissional de uma pessoa que tem TDAH? São vários impactos. Dentre eles, nós podemos destacar. Obrigada, Rangel. Vamos dar um like aí, pessoal, e boa noite. Quem está gostando, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá? Gente, quais são os impactos que a gente pode dizer que uma pessoa com TDAH tem na sua vida social? No ambiente de trabalho, vou dar um exemplo aqui para vocês. Dificuldade para cumprir prazos. Às vezes você tem um prazo para cumprir uma meta e você, às vezes, tem dificuldade para cumprir aquele prazo. Por quê? Porque o seu tempo de você organizar a sua mente, organizar as tarefas que têm que ser feitas, muitas vezes tem que ser maior do que outra pessoa que não tem o TDAH. Desorganização de tarefas. Se você não tiver uma agendazinha organizada do que você tem que fazer no seu dia, na sua semana, no seu mês, você acaba ficando desorganizado e não consegue cumprir. Outra coisa que acontece no trabalho, instabilidade no emprego. É aquela pessoa que não dura muito porque vai ter alguma falha, digamos, de meta, algum documento que vai talvez levar no prazo, fora do prazo, e aí o chefe não vai se agradar. E ela vai acabar, né? Você já passou por isso, Jana? Você bota aí, se já passou por alguma situação no trabalho vexatória, para a gente saber, bota aqui no chat, você ou qualquer outra pessoa que estiver presente. Então, o que acontece é isso. Vai perder prazo, vai falhar com o seu chefe em alguma situação, e com isso vai ter instabilidade no seu emprego. Por isso a importância de você se autodeclarar TDAH, se você tiver o diagnóstico, sem vergonha, para que as pessoas tenham um olhar diferente para você e entender sua condição. Seu tempo de pensar, seu tempo de agir, suas tarefas a ser executadas, tá bom? Outro impacto que acontece na vida social e profissional, nos relacionamentos. Há muitos esquecimentos que vão gerar conflitos no relacionamento. Vai ter uma impulsividade nas interações, como eu falei, você age depois é que você pensa, então você às vezes age precipitadamente, o que gera realmente muitos conflitos. Dificuldade de manter atenção em conversas, né?
o seu pensamento realmente viaja. A pessoa está falando algo com você, mas o seu foco já estava em outra coisa, e por algum momento você se desligou daquela conversa, né? E não significa dizer que porque você se desligou, você é uma pessoa que não está interessada no que ela está dizendo, é porque seu foco naquele momento estava em outro lugar. Você estava viajando lá em Paris, lá no Canadá, né, Hanso? Lá na Europa, você estava longe. O Jansson, que vai já falar com a gente, ele colocou aqui. Passo da hora de ir trabalhar. Às vezes acordo cedinho e fico fazendo 1000 coisas e saio em cima da hora. Acontece muito isso comigo. Às vezes você acorda mais cedo, vou acordar mais cedo para conseguir fazer as coisas e sair no horário. Mas por ter acordado mais cedo, aí relaxa. Não, vou ficar mais um pouquinho aqui na cama. Já que eu acordei muito cedo. Aí esse de você embromar, quando vê, tá em cima da hora e sai desesperada fazendo tudo, atropelando tudo. É exatamente assim que acontece. Impacto social, gente. O que acontece com a vida emocional? Desculpa, com a pessoa que tem TDAH? Baixa autoestima, que eu já falei, sensação de inadequação em algumas situações. Às vezes você é vítima de bullying, de chacota, as pessoas rir da sua cara, alguma situação de esquecimento, paga muito mico. Eu sou uma pessoa que já paguei muito mico nessa vida. Distração, né? Faz você pagar mico e você é motivo de chacota, né? Risco de ansiedade e depressão, que eu já falei, tá? Outra coisa são os estigmas sociais. O que acontece? A questão do estigma social é o seguinte, pessoal: há uma falta de conhecimento aí muito grande, tá? Do público, né, da sociedade como um todo. E é por essa razão que eu estou trazendo essa sequência de eventos para estar conscientizando as pessoas e multiplicando esse conhecimento, que hoje é um conhecimento que está no auge e as pessoas estão buscando cada vez mais apoio profissional. Então, a falta do conhecimento público, tá? A falta do conhecimento público, o isolamento social e a incompreensão sobre o transtorno. Isso ainda existe, infelizmente, na sociedade. Apesar de já existir políticas públicas, existe a lei que garante os direitos da pessoa com TDAH, mas, infelizmente, ainda há um público muito grande que não tem, que desconhece e não se interessa em conhecer. É lamentável, mas isso existe. Bom, agora, eu vou falar para vocês sobre os impactos acadêmicos. O que acontece com uma pessoa adulta com TDAH, que descobre tardiamente que tem o TDAH? Por ela não saber antes, não ter o diagnóstico, ela vai ter uma série de prejuízos na sua vida acadêmica. Vai descumprir, por exemplo, o desempenho acadêmico, né? A desatenção e a dificuldade em seguir instruções comprometem o seu aprendizado e a conclusão dos cursos. Aconteceu muito comigo. Muitas vezes você começa um curso, antes de terminar, você já faz outro. Na sequência, você já faz outro. Eu já me peguei fazendo 4 cursos ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, quando eu me formei, vou contar a minha experiência, tá? Quando eu me formei, antes de eu terminar a minha graduação, eu já estava inscrita numa pós-graduação. Porque eu tinha uma sede, uma necessidade tão grande de me pós-graduar para passar no concurso público, porque a gente sabe que título, né, aumenta a pontuação. Antes de eu concluir minha graduação, eu já estava matriculada para começar, e até comecei, porque a pós aceitava que eu estava em conclusão, né, de curso, numa pós-graduação, que foi justamente essa que eu fiz, de psicopedagogia. E, na sequência, eu fiz 2 concursos públicos, dos quais eu passei, porque o conhecimento estava bem fresquinho, né? E aí, eu fazendo a pós-graduação, querendo ou não, com um ano a gente faz uma pós, aquele título já serve de pontuação, porque quando você entra no cargo público, você tem uma gratificação por você ser pós-graduado. Então, com um ano que eu estava na prefeitura de Natal, da qual fui concursada lá, eu apresentei o meu título de pós-graduada em psicopedagogia, e com isso, a gente chama a nossa remuneração, né, gratificação ou remuneração, como você queira dizer, ela aumentou por causa da minha pós, a minha primeira pós, que eu tenho 4 pós. E aí, na sequência, eu fiz a segunda pós, aí fiz outro concurso público também que eu passei, aí fiz a minha terceira pós, foi quando eu tive a oportunidade de entrar nas Forças Armadas, né? Para quem não sabe, eu sou militar também das Forças Armadas. E os meus títulos que eu adquiri ao longo dessa minha jornada me garantiram estar nas 5 vagas que eram para a minha área de pedagoga, como especialista lá dentro. Aí você pode dizer, mas como é que você deu conta? Eu digo, não sei. Eu só sei que eu estudava muito, me dediquei muito à minha área. Isso aí eu tenho orgulho de dizer, porque realmente eu me dediquei, tanto quanto pedagoga, quanto a formação continuada. Eu nunca parei de estudar.
fazia seminário, fazia evento, era uma coisa atrás da outra. Agora, realmente, esse pensamento acelerado e a sensação de ter capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo também nos cansa e nos deixa exausta. A palavra é essa, exausta. Então, tudo aquilo que eu estudei lá atrás, eu não me arrependo, porque foi conhecimento para hoje eu estar compartilhando com vocês. Mas se uma pessoa que tem TDAH, ela não tem capacidade de gerenciar isso, é melhor que ela faça uma coisa de cada vez. Porque assim ela vai conseguir fazer com mais qualidade, ela vai conseguir terminar uma coisa e fazer outra. Por isso que tem treinamento e tem algumas técnicas, que a gente vai ver já já, que são utilizadas para as pessoas com TDAH conseguir executar suas tarefas, cumprir seus prazos, seus cursos. Até hoje eu não paro de fazer curso. Faço cursos curtos, já estou numa outra pós, enfim, é uma longa história. Mas o que eu quero dizer com isso para vocês é que uma formação continuada é importante para uma pessoa que tem TDAH, estudar, sempre estar ativa, a sua mente tem que estar ativa. Mas tenha muito cuidado se você tem sintomas de TDAH, para não abraçar o mundo, né? Porque senão. Só um momentinho aqui, gente, eu vou. Só um momento. Porque senão. Colocar aqui o carregador que está pedindo para carregar. Porque senão, pessoal, o que vai acontecer? Você vai terminar, infelizmente, não cumprindo o que está previsto você fazer. Só um momento, tá? Deu certo. E agora, vamos à sequência. Outra coisa que acontece, o impacto, né, acadêmico, a gestão financeira. Não sei se acontece com você, Jassa, mas, por exemplo, pessoas que têm TDAH, elas têm dificuldade de se planejar. Isso gera problemas financeiros recorrentes. Em que sentido? Se ela não tem um planner, onde ela anota o seu planejamento, se ela não tem um cadernozinho, se ela não tem um planejamento, uma planilhazinha para ela se organizar, ela vai terminar atropelando tudo, compulsivamente, ou até sem controle. Não é porque ela quer, é a condição neurológica dela, entendeu? Então, são gastos impulsivos pela falta do planejamento que vai gerar problemas recorrentes. É isso que acontece com algumas pessoas, não são todas. Lembrando que quando eu falo alguns sintomas, alguns impactos, eu não estou generalizando, tá, pessoal? Cada caso é um caso e cada pessoa é uma. Alguns têm alguns sintomas, outros têm outros e outros têm todos os sintomas. Cada caso é um caso, tá? Outro impacto acadêmico é o estigma e a rotulação, pessoal. Frequentemente são rotulados de preguiçosos, como eu já falei, né? Desleixados, aumentando o seu sofrimento emocional. É exatamente isso que acontece. Olha como é que fica a cabeça de uma pessoa que tem muita coisa para resolver ao mesmo tempo, e além disso, ter que gerenciar essa capacidade, né? De resolver várias coisas ao mesmo tempo, com a mente pensante, que não para de pensar e ainda é rotulado de preguiçoso, desleixado, desorganizado, desatento ou distraído. Não é fácil, gente. Uma pessoa que tem TDAH, nesse mundo cruel, nesse mundo preconceituoso, não é fácil. Por isso a importância de conhecer, acolher e ajudar, e ao invés de você botar a pessoa para baixo, botar a pessoa para cima, porque tem controle, tem tratamento e dá para se viver uma vida super normal. Gente, eu estou querendo saber se alguém tem pergunta para fazer, se alguém gostaria de. Infelizmente, alguns não entraram, mas isso vai ficar gravado, depois vai ser disponibilizado para quem não entrou, tá? Seguindo aqui nossa sequência, nós vamos falar agora sobre o tratamento. Eu vou ser mais breve para a gente chegar à interação com um adulto com TDAH. O tratamento ele pode ser farmacológico. Hoje em dia se usa muito psicoestimulantes, que eu destaquei aqui. O fetifenidato e o lisdexanfetamina são primeira escolha com eficácia comprovada, né? Criança geralmente é Ritalina, né? Tem outras medicações, tem o Venvance, que se usa também muito em adulto, que é psicoestimulante, né? O monitoramento desses remédios é uso individual e acompanhado pelo profissional devido aos possíveis efeitos colaterais, tá? Tem casos que as pessoas usam antidepressivos, duloxetina ou a atomoxetina, para casos específicos, tá, gente? Não é todo TDAH que vai usar medicação. Tem uns que precisam, outros não. Cada caso é um caso. E o objetivo é a remissão dos sintomas e a melhora significativa da sua funcionalidade. Para isso, usa medicação controlada com
recomendação médica. Tem gente que usa só a reposição de vitaminas, como, por exemplo, ômega 3, vitamina B12, a estimulação da dopamina. Então, cada caso é um caso, certo? Agora, gente, eu vou falar para vocês ainda sobre o tratamento de algo que é muito importante. Aí já já vamos entrar com um adulto com TDAH para a gente dar continuidade aqui. A terapia cognitiva comportamental, o famoso TCC, também faz parte do tratamento de uma pessoa com TDAH. O TCC ele vai desenvolver estratégias práticas para a organização e o controle emocional e a gestão do tempo, e também com terapia psicopedagógica. Então, é aquele profissional psicólogo que vai trabalhar as questões emocionais, as práticas de organização de controle emocional, porque as funções inibitórias, né, de uma pessoa com TDAH, ela não consegue controlar muitas vezes suas emoções. E o psicopedagogo, agora eu vou puxar a sardinha para mim, é aquele profissional que irá observar através de uma sequência de avaliações as suas dificuldades, se é que você tenha, as suas habilidades, e ele não vai focar só nas suas dificuldades. É o profissional que vai focar nas suas habilidades. Por quê? Porque ele descobrindo suas habilidades, vai ficar mais fácil ele desenvolver um projeto para você superar as suas dificuldades. Você entende que através das suas habilidades, que esse profissional vai fazer um projeto de intervenção utilizando coisas que você gosta, seja um jogo, seja um vídeo, seja algo do seu dia a dia, ele vai transformar isso num projeto e a partir daí vai desenvolver uma intervenção para você superar as dificuldades. Se você tem dificuldade de leitura, troca letras, vê tudo embaçado, se é escrita, se é raciocínio lógico, concentração, atenção, seja lá o que for. O psicopedagogo, ele é o profissional que ele é um terapeuta educacional, tá? Que vai avaliar as questões da sua aprendizagem, se você tem dificuldade em alguma questão de aprendizagem, seja só o esquecimento, seja qual for a sua queixa, e aí vai fazer uma intervenção, que é um projeto que ele vai desenvolver para você superar essas dificuldades e ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, certo? Mas lembrando que, geralmente, o TDAH precisa de um TCC, de um psicólogo especialista em TCC. Vai trabalhar as ansiedades, as suas questões emocionais envolvidas, se for caso de depressão, também vai trabalhar a depressão, vai trabalhar alguns sintomas que o TDAH lhe causa na vida social, que lhe deixam para baixo, sua autoestima. Por isso que é importante ter esse profissional também na vida de um. É uma equipe, na verdade, multidisciplinar. Cada caso é um caso, né? No caso de criança, como a gente falou ontem, ou naquele evento, ontem não, na maratona, também precisa de TO, às vezes, que é um terapeuta ocupacional. Um adulto também pode precisar. Ou um fono, que às vezes também a criança tem outras dificuldades, não só a questão da atenção, né? Psicoeducação, que é o que nós estamos fazendo aqui. A psicoeducação, ela reduz autocríticas e aumenta a aceitação do transtorno através do conhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que conhecer para você ajudar quem está do seu lado que tem, e essa psicoeducação vai ajudar a você amenizar aí os impactos, né, que o transtorno causa na sua vida. Talvez alguém vai te chamar de desleixado, de distraído, você não vai internalizar isso de uma forma tão intensa, tão enfática, porque você tem conhecimento, que a sua condição neurobiológica, que você nasceu assim, você não tem culpa, que aquela palavra negativa não vai te afetar. Por isso é importante o conhecimento e a conscientização da sociedade. Estilo de vida saudável, sempre praticar exercícios físicos regulares, aquele exercício que você tem prazer de fazer. Seja uma dança, musculação, natação, yoga, um pilates, que lhe dá prazer. Você tem que fazer coisas que te dá prazer. Por quê? Porque a sua dopamina não já é desregulada, não é baixa? Então, você tem que fazer coisas que estimulem essa dopamina no seu organismo, para te dar muito prazer. Então, a atividade física regular e a alimentação equilibrada contribui para o controle desses sintomas. Buscar um bom nutricionista, um endocrinologista para ver como estão seus hormônios. Tem alimentos que você não é bom você comer em excesso, açúcar, glúten, por exemplo. Então, um bom nutricionista ou um endócrino vai te orientar sobre isso. E, por fim, apoio familiar e social fundamental nesse processo terapêutico, como eu falei para vocês, né? Para acolher essa pessoa com TDAH. Agora, vai ser o momento de Jadson. Jadson, vou fazer o convite a você aqui. Ele não vai entrar ao vivo, no YouTube, mas ele vai entrar comigo aqui pela câmera, que eu vou convidá-lo, tá? Para ele contar um pouquinho da experiência dele para a gente conhecer, certo? Eu destaquei aqui casos reais e avanços recentes. Adultos diagnosticados tardiamente que transformaram suas vidas
com o tratamento adequado. Então, vamos contar a experiência de Jadson, que Jadson, ele tem TDAH diagnosticado na fase adulta, estou procurando aqui Jadson para fazer a chamada, e ele vai contar para mim aqui a experiência, né? Como foi para ele descobrir tardiamente que ele tem o TDAH, certo? Só um momento, eu vou aqui convidar o Jadson, que ele vai estar entrando conosco. Infelizmente, ele não vai entrar aqui no YouTube, tá, pessoal? Mas ele vai conseguir entrar pelo nosso canal, certo? Pela câmera, tá? Pela câmera aqui. Só um momentinho, que eu estou entrando aqui para convidá-lo. Só um momento. Enquanto isso, você pode fazer sua pergunta aí no chat, aproveite. Enquanto eu estou aqui convidando o Jadson, eu queria você fazer uma enquetezinha aqui com você. Aí você vai responder essa enquete rapidamente, tá? Para que eu saiba a sua opinião. Vou jogar aqui a pergunta e você responde rapidamente aí a sua opinião a respeito dos sintomas que eu destaquei do TDAH. Essa seria a pergunta aqui, ó. Só um momento. Vamos iniciar uma enquete. Você responde aí mesmo, online, certo? Quais sintomas do TDAH você se identificou? Se você se identificou, você vai botar sim. Se você não se identificou, você bota não. Tá? Só sim ou não a resposta. Certo? Estou chamando o Jadson aqui para que ele possa estar compartilhando a experiência dele com a gente. O pessoal pode responder a enquete sim ou não, se você se identificou, né? Pronto. Estou chamando o Jadson. Vocês vão ouvir a experiência dele, que o áudio dele dá para escutar, a experiência dele como um adulto com TDAH. Estou com ele aqui ao vivo na minha câmera para falar com vocês. Acho que vai dar certo. Oi, amigo, boa noite. Eu vou perguntar ao pessoal, você mesmo aí que está com o Instagram e com o YouTube ligado, você consegue se ouvir? Oi? Estou ouvindo. Tá ouvindo? Pronto. Vocês que estão aqui no chat, conseguem ouvir? O Jadson? É Jadson, né, seu nome? Jason. Ah, é Jason. Jason, ótimo. Pronto, eu vou virar a câmera de Jason para vocês e vamos ouvir um pouquinho. Vou fazer as perguntas a ele, ele vai responder aqui para vocês. Gente, é o seguinte. Ah, que bom que vocês estão ouvindo. A pergunta é o seguinte, Jason, eu vou até, acho que dá para você, acho que eu vou até fechar aqui meus slides, só um minutinho, para a gente poder ver você numa tela maior. Pronto, agora ficou melhor. Jadson está aqui com a gente ao vivo, tá, pessoal? Porque a gente não conseguiu fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube, aqui na câmera mesmo da nossa câmera. Então, Jadson, eu queria saber de você o seguinte: você diagnosticou na fase adulta o TDAH. Mas eu queria saber de você, assim, o que te levou a buscar esse diagnóstico, inicialmente? O que foi que ele despertou para você buscar esse diagnóstico? Boa noite a todo mundo. Para tentar estudar, saber se eu tinha ou não TDAH, tudo começou por causa da minha filha, que ela apresentou um pouco de dificuldade na escola, a professora acionou os pais, chamou a mãe, a gente foi conversar com a coordenadora, e ela pediu para fazer esse teste com a neuropsicopedagoga para saber se minha filha tinha o TDAH. Certo. Baseado no laudo dela, que deu positivo, TDAH desatento, fui pesquisando algumas coisas. Foi na época que deu uma época de moda de Instagram, todo mundo dizer que tem TDAH, e vários vídeos no Instagram, o algoritmo sempre jogando vídeo de TDAH para mim. Eu comecei a verificar e me identificar com vários sintomas e sinais que apresentam o TDAH. E, além de tudo, fui estudar também para tentar compreender. Foi quando eu comecei a entender que muitos desses sinais eu tenho e não de hoje, já desde a época de infância de tudo. Aí, procurei a neuropsicopedagoga, procurei a psiquiatra e fui fazendo os testes, fui fazendo tudo até
fechar o laudo, que no meu caso, o meu deu TDAH e deu o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que eu achava na época que seria o meu TDAH, seria o imperativo, porque eu sou bem elétrico, não sei estar parado, mas não, a psicopedagoga, a psiquiatra disse que esse azougue se deve à ansiedade generalizada, ao TAG. Você se achava muito assim, agitado, muito inquieto, é por isso que você achava que você era o hiperativo, né? Isso, porque eu não sei estar parado. Eu fico agoniado, estar em casa, tenho que estar fazendo alguma coisa, 3, 4 atividades na mesma hora, eu não sei estar quieto. Não, sempre, eu nunca relaxo. Eu vou deitar, eu passo às vezes meia hora para dormir, às vezes eu fico deitado pensando no que eu vou fazer amanhã, no que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 20 dias. Aí do nada dá um estalo na minha cabeça e digo, eita, é mesmo. Aí a minha esposa diz, o que é, menino? Eu digo, não, nada não, é um negócio que eu estou pensando. Já é algo para sábado, para domingo, para o mês que vem. Eu não sei estar parado, eu não paro. Minha mente nunca para. Uhum. É aquilo que eu disse a você naquele evento da maratona. Às vezes você tem um TDAH que é predominantemente desatento, mas não significa dizer que você não tem algum sintoma de hiperatividade. Por quê? O TDAH já diz, transtorno do déficit da atenção e hiperatividade. Mas quando você fez o rastreio que deu o maior índice da desatenção, é porque você é um TDAH do tipo desatento, entendeu? Isso. Você é do tipo desatento, porque o que predomina em você é a desatenção. Mas você tem também algumas questões hiperativas. Como você disse que tem um TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, o próprio transtorno causa hiperatividade, causa uma certa inquietação, né? Isso. Muito bom. Então, pode dizer. Eu não paro. Tá pensando em alguma coisa, sempre tá aquela turbulência na cabeça da pessoa. É uma mente que viaja, uma viagem louca. Começa a pensar um bocado de coisa, aí depois volta para a Terra. Eu não sei. Você... Volta para a Terra, pega a nave espacial da Xuxa, vai lá no show da Xuxa. Eu não sei. Eu não sei se acontece com você, Jason, mas você, quando sonha, você percebe que você tem vários sonhos à noite? Às vezes eu durmo, aí tem um tipo de sonho. Quando eu acordo, às vezes eu tento lembrar o sonho e não lembro. Aí digo, eu vou dormir para tentar acabar o sonho. Mas esse sonho é outra coisa, totalmente diferente, nada a ver. Pois é. É isso mesmo, gente. A mente não para de pensar, como eu estava dizendo para vocês. É uma mente pensante, constante e que está sempre criando coisas na cabeça e pensando além, pensando já. Às vezes é uma preocupação excessiva que a gente tem de algo lá na frente que não precisava ter, né? Por isso que a gente fala que tem muita ansiedade por causa disso. Você está pensando anos-luz, algo que nem aconteceu, e você às vezes já tirou a conclusão de que pode acontecer isso e aquilo, ou você está tendo uma preocupação que é, na verdade, desnecessária, né? Desnecessária. Entendeu? Isso, os vídeos que tem no Instagram, tem se brincando com o TDAH. Tem um vídeo muito engraçado que tem a moça parece que é mexendo na televisão, a televisão quebra, ela começa a ler o manual. Aí, se a televisão aconteceu isso, não faça isso, ela já tinha feito. Tipo assim, não tira da tomada. Já tem tirado da tomada já. Se você tirou da tomada, não bota a tomada no chão, ela vai colocar a tomada no chão. Mas sempre foi assim. Ou seja, antes da pessoa lhe dizer o que não é para fazer, você já fez. Quando você era criança, sua mãe relata que você era assim? Isso era bastante elétrico. Eu fui. Escola particular, você não é expulso, né? Você é convidado a sair porque você não se adapta. Eu fui convidado a me retirar de 3 escolas. Porque, não, eu não era de bagunçar, eu era de conversar. Eu não parava de conversar. Assim, agora eu sempre me dava bem com todo mundo, sabe? Questão de escola, assim, sabe? Sempre tem negócio de grupinhos. Não, eu me dava bem com todo mundo. Agora, sim, na hora da aula, eu sempre estava conversando, brincando, zoando. Você estava no fundo e pronto. Não deixava ninguém estudar. Entendi. Então, os seus sintomas vêm realmente da infância, só que sua mãe talvez não procurou porque não tinha conhecimento, né? Isso, eu tive dificuldade. Ela é professora, ela é pedagoga também. Ela não sei se concluiu psicologia também, mas nunca enveredou por essa área. Ela sempre foi professora, foi dona de escola e tudo também. Mas aqui na minha infância eu era o elétrico da sala, mas respeitava o professor tudo gostava de mim. Mas na hora da aula eu ficava desatento, eu sempre tive dificuldade para matemática, para português, sempre gostei muito de história, também sempre lembro da boa história, geografia, biologia, porque é matéria de lei.
como diz, eu criava aquele hiperfoco, na época eu não entendia o que era. Eu gostava de ler, eu lia e aprendia. Tirava nota boa, o povo dizia, rapaz, como é que pode? Tu tirasse 10 em história, tirasse 3 em matemática. Eu disse, história, matemática é matemática. Era uma coisa que eu lia, sempre tirei nota boa. E sua área hoje é qual? Você hoje atua em qual área? Hoje eu trabalho na Chess, lá, no controle de acesso, trabalho na portaria, mas a minha formação profissional é toda técnica de enfermagem. Sim, entendi. Pois é interessante seu depoimento, Jason, porque se alguém tem aqui TDAH ou algum sintoma, conhece alguém que tem, para entender que muitas vezes você tem, não sabe, ou você acha que você é um tipo de TDAH e você não é, né? No seu caso, quem bateu o martelo foi a neuropsicóloga junto com o psiquiatra, não é isso? Isso. Porque o psiquiatra, ele precisa do laudo do neuropsicólogo, né? Porque com esses testes que você fez de rastreio protocolados, aí o neuropsiquiatra, ele pode prescrever para você medicações de acordo com a sua necessidade, baseado no laudo. Ele não vai simplesmente já passar uma medicação sem ter a certeza que você tem. Por isso que é uma equipe multidisciplinar. Tem gente que passa primeiro por um psicólogo, aí o psicólogo encaminha um neuropsicólogo. Ou passa para um psiquiatra que encaminha um neuropsicólogo. Outros vão para um psicopedagogo que encaminha também para o neuropsicólogo. Todos vão para o neuropsicólogo. Aí depois é que volta para o psiquiatra. No seu caso, você fez com a neuropsicopedagoga, não é isso? Isso. Mas ela. Mas possivelmente ela tem. Porque para ela aplicar as avaliações de rastreio, ela tem que ter habilitação, sabe? E aí a habilitação é neuropsicologia, mas existe um curso, inclusive alguns psicólogos fazem esse curso, que os habilitam a fazer os rastreios. Possivelmente ela tem, né? Para ela ter feito, né? Então, que bom. Você teria mais alguma coisa a dizer da sua experiência? Como é que está o seu tratamento? Psiquiatra, na época quando eu fiz o laudo, em maio. Aí ela pediu que retornasse agora em janeiro. Sim. Aí em janeiro agora eu vou marcar. Eu preciso marcar apenas de saúde, quando eu estava em outra empresa. Aí agora eu vou marcar com ela consulta no caso particular. Ela manter a mesma, entendeu? Mesmo psiquiatra, para ela já ter a base, o conhecimento de todo o meu caso, para dar continuidade. Com toda certeza, e é importante, né? Porque você mantendo a mesma profissional vai te ajudar muito nessa questão de você ter empatia por ela também já conhecer seu caso, né? É mais viável, a minha sugestão é essa, que a pessoa realmente mantenha-se com o mesmo profissional. Ô, Jássio, só para encerrar com você, para a gente já chegar nos finalmente aqui, você teria alguma dica que você poderia dizer da tua experiência aí com o TDAH na fase adulta? Que você poderia dar para as pessoas que estão nos assistindo aqui, outras que irão nos assistir depois. Que dica você daria que possa ajudar essas pessoas a tratar, né, os impactos e os desafios que o transtorno do déficit da atenção e hiperatividade traz na vida delas? Qual seria a dica, assim, que você poderia dar para ajudar essas pessoas? Eu digo que não se deixa abalar, porque muita gente brinca, né? Às vezes zomba, não, porque você é lento, porque você é desligado. Faça tudo no seu tempo, no seu jeito. Você pode ter um déficit nesse sentido, mas você tem qualidades em outros sentidos, que outra pessoa às vezes não vai ter. Entendeu? Assim, eu sempre sou por esse lado, meu ser sempre elétrico para jogar, eu gosto de ajudar todo mundo, entendeu? Às vezes a pessoa me pede uma ajuda, eu faço uma coisa mesmo cansado, eu vou e ajudo, entendeu? Eu vejo assim, eu posso ter esse déficit nesse lado de atenção, de tudo, mas eu também tenho outras vantagens, tá? Assim, eu digo a todo mundo é isso aí. Se alguém zombar de você, não é porque você é lento, porque você isso não se deixa bater, não. Você pode ter esse déficit, mas você tem outras vantagens que pode superar daquela pessoa que está, entre aspas, menosprezando. Tu não vai bater boca, não vai nada, não. Faça tudo no seu tempo, leve sua vida normal, entendeu? Eu nunca deixei me abater sempre para a escola. Na época de escola não cheguei a pegar esse época de ser zombado, não. Eu sempre era da turma que zombava. Mesmo com toda a dificuldade, toda a malcriação, com tudo, eu era da galera que brincava, que dava trabalho. Eu escapei da época do bullying, não peguei essa época de bullying, não. Pegou não, mas né? Não se deixe abalar, não. Essa é a sua vida, faça tudo no seu tempo, faça tudo de acordo com o que você sabe. Não tem que se aperrear, se alguém zombar de você, não leve para o coração. E vida que segue. Eu sempre vivi minha vida assim, eu sempre notei que eu era diferente nesse ponto. E nunca me concentrar, de não gostar de estar no canto parado. Aí depois que eu comecei a entender que se deve ao TDAH. Eu vou para uma palestra assim, eu fico
agoniado com a palestra. Eu fiz cursos e cursos, e ficava às vezes 1 hora, meia hora sentado, parecia um martírio do mal do mundo. Porque eu não sei dar parada, eu me sinto mal. Me sinto mal mesmo, eu não sei explicar, mas eu me sinto mal. Assim, tipo assim, como eu disse da outra vez, minha esposa dá bexiga comigo, porque eu não consigo ir para a missa. Se eu entrar na igreja com 15 minutos, eu começo a bocejar. Então, na minha cabeça, eu digo, Deus sabe que eu quero estar ali, sabe que eu rezo, que às vezes eu vou na moto sozinho, eu fico rezando. E assim, ele sabe que eu estou ali agoniado, eu estou ali querendo ir embora. Eu não estou ali por vontade. E ele mexe, eu vou. Tem uma característica da minha filha, uma coisa assim, outra eu vou. Entendeu? Mas assim, eu não me sinto bem. Eu sei que ele sabe que eu estou ali à força. Para ele não é válido, entendeu? Mas eu rezo, eu sou católico, eu rezo. Eu canto, viajando, andando no capacete da moto. Eu faço de tudo, tá? Eu não Entendi. deixo abater por isso, não. Ah, que bom. Então, a dica preciosa que ele está dando aqui, pessoal, é a gente não se, quem tem o TDAH, não se abater com as críticas, não internalizar as palavras negativas, né? E só o fato de você ter consciência e hoje buscar ajuda, né, profissional para lhe ajudar no seu dia a dia, eu acho que você já é um vitorioso, porque tem pessoas que não têm essa mesma chance. Você sabe que a avaliação é cara. Você fez particular também, né, para você fazer a avaliação? A da minha filha foi particular. A da minha filha particular, na época foi quase 1.000, foi quase 1.000. A minha foi, eu peguei consegui fazer pelo plano ainda. Aí, quando eu descobri, eu saí da empresa. Aí eu vou tentar marcar agora com a médica particular de volta, em janeiro. Porque nem todo plano cobre. Hoje em dia é uma luta, né? As pessoas têm que lutar para exigir, inclusive na Anvisa, que esses planos eles cubram esse profissional, porque hoje é uma média de R$ 1.500 a R$ 2.000 a avaliação do TDAH. São 10 sessões, sabe? As terapias eu acho que é mais fácil conseguir. As terapias não, o rastreio, mas eu acho que a parte de terapia, as planos estão dificultando bastante para fazer. Isso, Essa parte aí. é exatamente isso. Mas já, se eu quero assim. Ah, Inclusive, eu vou ter com a empresa que estou na empresa agora, a empresa que eu estou, ela tem plano de saúde. Eu vou até saber como é que está a questão do plano, se eles estão seguindo direitinho. Senão tem que judicializar, é uma burocracia. você também pode procurar na Anvisa, viu? Porque se você paga um plano de saúde, por exemplo, claro, ou a empresa paga, e você está precisando desse profissional, você tem como recorrer na Anvisa. Não conseguindo, infelizmente, é judicializar mesmo. A luta é grande, né? Porque depender do SUS, você sabe qual é a dificuldade, né? Algumas vezes eu vi casos de conseguir entrar no PROCON. O PROCON espera eliminar, aí o plano automaticamente na hora já libera. O PROCON se torna às vezes até mais rápido, sabe? Isso. Pelo PROCON. Minha mãe tinha um plano de saúde, não vou dizer da empresa, é um plano de saúde que Sim. é da vida. Aí atualizaram o plano dela e ela perdeu alguns benefícios. Só que quando ela fez o plano, ela tinha direito àqueles benefícios. Aí por várias vezes ela teve que entrar no PROCON, e do PROCON judicializar e conseguir a liberação para o plano voltar a atender aquele plano que ela tem direito. Então ela conseguiu pelo PROCON judicializar o acesso ao atendimento que ela estava precisando, é isso? Ela tem direito a um exemplo, um eletro. Aí o plano atualizou, subiu o valor, e o plano que ela tinha não tem mais eletro, mas quando ela fez, tinha. Entendeu? Ah, entendi. Quando ela fez, tinha. Quando atualiza o plano, eles tiram daquele nível 1 e só bota a partir do nível 2. Ela disse, não, mas quando eu fiz, tinha. Aí, baseado nisso aí, o PROCON, acho que umas 2 ou 3 vezes ela conseguiu, se não me engano, foi uma mamografia. Se não me engano, foi Mas isso é uma boa, você está relatando, porque as pessoas que estão aqui, que vão assistir esse vídeo, elas podem agora ser conscientizadas de que se buscar é uma luta, mas que se for preciso tem que ir atrás. É um direito, né? Tem que realmente, tem que buscar seus direitos. As políticas públicas que existem hoje, na teoria, é muito bonita, mas na prática a gente sabe que pelo SUS o atendimento a essas pessoas neurodivergentes, que a gente chama, ou deficiências ocultas, ou pessoas consideradas atípicas, só consegue se lutar, correr atrás, bater o pé e fazer, sabe? Porque se você esperar uma vaga, a boa vontade de ter, a boa vontade do atendimento, não vai conseguir, não. Infelizmente, é a realidade, né? Hoje aqui em Parnamirim, eu moro também, eu não estou em Parnamirim, estou em Fortaleza, mas lá em Parnamirim tem um cartão chamado Cartão para Todos. Esse cartão, as pessoas que têm esse cartão têm direito a desconto em consultas na clínica, se eu não me engano, é Boa Saúde, o nome da clínica, que você só paga R$ 40 a consulta, mas a sessão para o neuropsicólogo, para avaliação e laudo, é 150. Mas mesmo assim, ainda está mais barato do que você pagar uma consulta, por exemplo, um reumatologista, é geralmente R$ 200, R$ 300.
entendeu? Nessa média. Aí é uma saída, né? Para quem quiser essa orientação, fazer o cartão de todos e procurar essa clínica Boa Saúde, ou é Saúde e a Boa, alguma coisa assim, é porque eu não estou me recordando o nome. É, possa ser. Por toda a igreja ali. Pode ser que seja essa clínica que eu estou confundindo o nome, mas é uma clínica específica que é liberada por esse cartão. E aí, pessoas de baixa renda também fazem, e pessoas que acham caro pagar uma consulta particular, né, mais cara. E realmente uma avaliação, um laudo muito caro. Muito caro. Mas, Jansen, eu quero agradecer. Uhum. Aqui nos estados aqui que eu estava vendo hoje. Sim. Vamos ter outros eventos, viu, Jansen? Jason. Jason, se você quiser participar, vai ter um mini curso. Esse mini curso vai dar material, vai dar drive, eu vou mostrar agora para vocês. E depois vai ter uma imersão. Aí é importante, se você tiver interesse, né? Muita coisa boa, muita coisa nova. E quando eu estiver sempre promovendo os meus eventos, eu vou estar divulgando para você tomar conhecimento, tá bom? Quero agradecer sua participação mais uma vez, abrilhantando aqui o nosso workshop de hoje, TDAH na fase adulta. Tenha uma boa noite, querido. Até logo. Gente, agora eu vou mostrar para vocês, foi muito bom ver. Alguém tem alguma pergunta que quer fazer aqui pelo chat? Fique à vontade, que o momento é agora. Enquanto isso, eu vou estar abrindo aqui para vocês, antes do encerramento do nosso slide, da nossa apresentação de hoje, né, do nosso workshop TDAH na fase adulta. Só um momentinho que eu vou estar aqui abrindo para vocês. Para dar continuidade. Então, essa experiência do Jansen, gente, ela foi riquíssima, né? Saber sobre a dificuldade que ele encontrou, né? E os impactos, né? Isso na vida dele. Mas, por outro lado, é como ele disse, sempre procurar o conhecimento para que você esteja preparado para qualquer situação vexatória, você não internalizar isso. Então, a transformação pessoal, como eu falei para vocês, é a experiência de um adulto, né? Que tardiamente descobriu o TDAH, mas que tem uma vida normal. O reconhecimento médico hoje, a comunidade, a gente sabe que a comunidade médica, ela consegue reconhecer o TDAH como um fator, né, um fator neurobiológico, né, do paciente. Vou compartilhar aqui os slides novamente com vocês. Só um momento. Vocês não estão vendo, né, meus slides? Não tem problema que a gente já está até finalizando. Vou finalizar porque a gente já está no finalzinho. As evidências científicas mostram, né, que pesquisas comprovam segurança e eficácia no metilfenidato, que é um tipo de medicação com doses ajustadas para adulto, tá? Há um reconhecimento médico hoje e a inclusão de políticas de saúde, o que é importante, e a redução dos estigmas, né, de uma maior conscientização, que diminui o preconceito e melhora o acesso ao diagnóstico. Graças a Deus, que até hoje, a gente pode assim dizer, que as pessoas elas estão mais conscientes, né? Mais conscientes, né, pessoal, da importância de se estudar esse assunto, certo? Ver se aparece, acho que não, mas tudo bem, não tem problema não. Então, pessoal, para encerrar, eu queria deixar aqui para vocês, alguém tiver alguma pergunta, eu vou deixar esse momento aberto para você fazer sua pergunta, quiser tecer algum comentário, espero que vocês tenham gostado, eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo, mas espero que vocês tenham gostado, isso aqui foi só realmente um momento de, um pincelamento, que eu posso dizer assim, um gostinho de quero mais, porque nós vamos aprofundar esse conhecimento no próximo evento que a gente vai estar promovendo para vocês, que é um intercâmbio, certo? Sobre o TDAH, na verdade é uma imersão, tá? Sobre o TDAH, que eu vou explicar para vocês melhor. Os caminhos para uma vida equilibrada, para encerrar a nossa apresentação. O desafio é tratável, o TDAH adulto é real, mas pode ser generalizado, né, gerenciado com um diagnóstico correto e uma abordagem multidisciplinar. O conhecimento é importante, porque compreender e aceitar são fundamentais para minimizar os impactos sociais e emocionais. E, por fim, busque ajuda profissional
para transformar as dificuldades em potencialidades e força e viva a sua vida normal, porque você é um ser humano normal. Se você tiver o sintoma, alguém do seu lado que tenha. A sua forma de pensar que é diferente, somente isso. Então, quero agradecer a presença de vocês. Meu Instagram é @PaulianaGomesPsico. Minha rede social, Facebook, é Psicopedagoga Pauliana Gomes. Meu e-mail, psicopedagogapolianagomes@gmail.com. Esses slides eu vou disponibilizar para quem se inscreveu no workshop. Quem não se inscreveu, o formulário já está lá disponível para vocês no grupo. E eu quero encerrar compartilhando aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui para ver se vocês conseguem ver minha tela, só um momentinho. Eu vou compartilhar agora com vocês aqui o evento da próxima, na verdade, é daqui a alguns dias, né? Dia 24 agora, nós estamos preparando para vocês um evento todo especial, certo? Esse evento é para pessoas que têm interesse no assunto do TDAH, tanto infantil quanto na fase adulta, certo? Então, a gente vai num mini curso de apenas 2 horas, tá trazendo mais detalhes a respeito do assunto, com um acervo de material no Drive, que vai estar à disposição de vocês, alguns e-books também, que eu vou estar disponibilizando para os inscritos. Esse evento, eu estou tentando abrir aqui, estou esperando ele abrir, gente. Esse evento, ele é um evento que vai ser pago, porque na Black Friday, devido ao mês de novembro, a gente está fazendo uma promoção de 147 por apenas R$ 47, e você vai ter a oportunidade, né, de receber o material necessário, certo? Para que você possa, pronto, agora eu vou apresentar, vai dar certo. Para que você possa ali receber o material, não só ficar na teoria, né? Mas você vai ter a oportunidade de receber o material que você vai poder guardar, ficar com ele vitalício, onde você vai aprender um pouco mais, você vai poder ter recurso ali prático para estar usando com as crianças. Se você tem um filho com TDAH, se você tem um paciente com TDAH. Então, tudo isso, né, gente, é necessário para estar ajudando essas pessoas, certo? Eu vou abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu já abri aqui 2 vezes, não está abrindo para vocês. Queria só que vocês me dissessem se vocês estão conseguindo abrir. Acredito que não, né? Mas eu vou falar para vocês. A inscrição do canal, do minicurso TDAH Infantil e Adulto, vai estar na minha bio, @PaulianaGomesPsico. Você entra lá, tem um formulário. Você faz sua pré-inscrição, porque serão 20 vagas, no máximo 30, fechado, porque vai ser tipo uma oficina. Então, para que as pessoas possam participar, interagir, e a gente vai ter uns momentos práticos durante a transmissão ao vivo, aí as pessoas têm que fazer a pré-inscrição. Você vai lá, entra no formulário, faz sua pré-inscrição. Na sequência, a gente vai ter uma imersão. Essa imersão é superando o TDAH. Como eu disse, são 4 dias de mergulho no conhecimento do assunto. Vamos falar de dopamina, de regulação emocional, vamos falar de controle inibitório, sintomas, tratamento, intervenção, impactos no dia a dia. Vamos realmente mergulhar no conhecimento. Por isso que o tema é superando o TDAH. E vamos ver também sobre o TDAH infantil e suas emoções, o TDAH na fase adulta, dicas para pais e filhos com TDAH e instruções para professores e profissionais da área. Vamos ter um material riquíssimo, vitalício, que é um e-book sobre o TDAH e um drive cheio de materiais, incluindo alguns rastreios que se aplicam a profissionais da área, que podem utilizar como psicopedagogo, por exemplo. Então, essa imersão também está na minha bio. Você entra lá no meu Instagram, faz sua pré-inscrição para garantir a sua vaga. Todos estão convidados, todos estão realmente convidados a estar conosco nesses 2 eventos. Eu quero agradecer. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, né? Imensamente a vocês que estiveram aqui conosco no canal. É 1 hora, passamos 18 minutinhos, mas está ótimo. Quero dizer que estou à disposição no meu direct, no meu WhatsApp, qualquer dúvida. Quem participou hoje vai receber um e-book que eu vou estar mandando por e-mail. Se você não preencheu o formulário, o nosso formulário está no grupo que foi formado, ou na minha bio, vou colocar aqui minha bio, onde você vai entrar e vai se inscrever, certo? Se inscrever, porque aí eu sei que você entrou por aqui. Tá aí, ó. A minha bio do meu Instagram, @PaulianaGomesPC. Entra lá, certo? Eu vou colocar o formulário aqui, vou entrar aqui no WhatsApp para puxar o formulário. Eu vou colocar o formulário para facilitar para vocês, porque aí você já faz a sua inscrição, né?
para garantir a tua inscrição no minicurso, caso você tenha interesse, que está realmente um preço bem acessível, né, gente? É a turma fechada, viu? Lembrando que eu não quero mais de 30 pessoas, porque se eu vou transformar, se o minicurso vai ser uma oficina, eu não posso ter um grupo grande, né? Porque eu vou responder vocês, eu vou querer estar trazendo algumas novidades para vocês na prática. Então, não pode ter mais de 30 pessoas, no caso do minicurso. Já na imersão, vai ser um grupo maior, com certeza. São 4 dias, né? Vou colocar aqui para vocês agora, transmitindo ao vivo aqui no chat. Você que não se inscreveu neste evento, você vai ter a oportunidade de fazer sua inscrição. Você clica aqui nesse linkzinho, coloca seu nome, seu e-mail, seu telefone, seu dia do aniversário, e você vai estar inscrita no evento. Eu sei que você recebeu o formulário. E aí você vai receber, agora coloque de forma legível, tá, gente? Não esqueça nenhuma letra, e o DDD do WhatsApp, do seu telefone. E aí você vai receber por e-mail, ainda hoje eu vou estar tentando encaminhar para todo mundo, o e-book TDAH na fase adulta. Você sabia que existe? Eu sou autora desse e-book e vou estar compartilhando gratuitamente para quem participou do evento, como um brinde, né, que eu estou dando para vocês por ter estado conosco aqui, tá bom? Então, o formulário está à disposição de vocês, só clicar em cima, preencham, vão na minha bio, curtam, siga minha página do Facebook, Poliana Gomes Psico, e teremos novidades daqui para frente, com outros assuntos, não só o TDAH, também da questão da aprendizagem, vai estar trazendo novidade para vocês, para pais de crianças com TDAH, profissionais também. Fiquem atentos. E mais uma vez eu quero agradecer imensamente a todos e estou aqui à disposição de vocês. Meu muito obrigada e uma boa noite e até o próximo evento.